Então, Adeilton, muito bom ter você aqui em São Paulo, receber os amigos, os irmãos aqui em São Paulo, e numa casa que é emblemática para mim, cara, o CRC de São Paulo, né? Fiquei 14 anos aqui. Que massa. E muito bom estar com você aqui na casa, né? Na nossa casa, batendo um papo muito descontraído, né? Sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também o que vier, cara, é um bate-papo, uma conversa. Então, antes da gente começar, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. É um prazer imenso participar desse bate-papo aqui com você, né? Um podcast sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A importância, a oportunidade que a Lei Geral de Proteção de Dados vem trazendo e todo o agregado a ela, né? E pontos de atenção, a gente vai levantar aqui questões do dia a dia da contabilidade, né? Questões que influenciam bastante, coisas que passam despercebidas no nosso dia a dia, por exemplo, coisas relacionadas à engenharia social, que muitas vezes a gente não se toca. A gente viu aí que durante a pandemia a gente teve um grande aumento de pessoas indo trabalhar home office. Antigamente já tinham algumas empresas que trabalhavam de forma híbrida, mas com a chegada da pandemia se evidenciou cada vez mais pessoas indo trabalhar em casa, levando o computador para casa, da empresa, usando o seu celular próprio, né, seu celular pessoal para fazer comunicação com o cliente, a utilização de ferramentas. Acessando o servidor, né, de uma rede talvez não protegida da casa dele. Isso. E assim, quando a gente fala sobre segurança de dados, a gente bate lá nas ISOs do grupo 27000, né, 27001 e as demais, que fala justamente sobre a segurança da informação, né? Então você está em casa trabalhando, saiu, deixou o computador ali da empresa com a tela aberta, outras pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação, né? Da mesma forma é na empresa, até o posicionamento do computador no escritório, ele tem que ser bem estudado, porque no escritório de contabilidade o que é que acontece? A gente trabalha com muitos dados sensíveis e dados de empresários como faturamento, fornecedor, que outras pessoas não podem ter acesso. Então isso envolve muitas outras coisas e, no meu ponto de vista, a LGPD ela trouxe uma grande oportunidade, além de trabalhar a questão da reputação da empresa, né? Porque eu vejo que a LGPD ela consegue aumentar o grau de reputação da empresa, assim como as ISOs, né? As certificações dela traz. A LGPD também é uma certificação que agrega muito na reputação, assim como o Compliance também é. A gente sabe que o Compliance ele já vem um pouco de antes, né, que é a questão da conformidade, e a gente já viu a dificuldade que é de implantar Compliance dentro das nossas empresas. E o que é que acontece? Com a LGPD, a gente viu outros cenários, outras coisas que a gente precisa ter atenção, coisas que a gente nem se tocava. Desde uma conversa de WhatsApp, o cliente, tá aqui meu CNPJ, tá aqui essa informação desse funcionário, a admissão de funcionário pelo WhatsApp, a gente vê muito. Segue o exame de teste de gravidez da funcionária para, enfim, dados sensíveis expostos ali no dia a dia. Exposto e assim, você está ali trabalhando, saiu, tomou água e deixou a tela do computador aberta, qualquer pessoa que chegar ali, passou, tirou uma foto no celular, não tem controle. A gente fez, né? Você conhece a Juliana, e a gente fez uma vez um treinamento, e durante o treinamento ela pegou e falou sobre isso, né? E ela falou assim, gente, a tecla Windows L. Como assim Windows L? A tecla do Windows e a Windows L trava o seu computador. Aí então, o pessoal no treinamento não sabia disso, não lembro. E aí hoje em dia a gente brinca, né? O Windows L. Trava a sua máquina ali para que ninguém mexa nem veja o que você está atrapalhando. Isso mexe muito na cultura da empresa. Totalmente. Porque as pessoas já estão acostumadas com um determinado processo e não se liga nesse tipo de informação. A gente na contabilidade, a gente vê muito isso acontecer, né? Em relatos também, por exemplo, tem um grupo de empresas que é cliente do escritório, aí tem um funcionário ali muitas vezes mal intencionado que conhece alguma outra pessoa de uma outra empresa e vende dados, assim como a gente vê muito, né? Vamos falar então, assim, uma questão importante, né? A cultura da empresa, que você estava falando sobre isso, ela é muito importante nesse segmento, né? Se for de escritório de contabilidade, e a pessoa, muitas vezes, ela vende dados, etc. Quando fala LGPD, a gente fala de dados pessoais, mas ela acende uma informação, ela acende um sinal de alerta, melhor dizendo, que é a questão também de qualquer dado, né? Não é só o dado pessoal que tem que ser protegido. Você acabou de falar, um funcionário mal intencionado, ele vende dados, mas
E um dado, como você também trouxe, um fornecedor estratégico de um determinado cliente, né? Uma declaração de imposto de renda de um sócio que está lá. Então, assim, não é só dado pessoal. E aí envolve aquela questão de mudança de cultura, né? E assim, Luiz, eu vou um pouco mais além, porque o que é que acontece? A engenharia social, ela trata o quê? São práticas que é utilizada por pessoas mal intencionadas que induz pessoas a fornecer informações para usar ela para o mal. Então vamos levantar aqui o seguinte exemplo. Imagina o seguinte, um funcionário, assim, sem intenção de fazer nenhuma maldade, ela passa uma informação de um cliente, valor de faturamento, quanto é retirada desse empresário, e passam para uma pessoa que possa usar essa informação para tentar extorquir esse empresário. Ou a gente pode ir até um pouco mais além, sequestro. Sim. Porque naquelas informações tem endereço, no escritório de contabilidade você tem o endereço do empresário, tem toda a ficha de Vamos agora, eu gostei da teoria, vamos falar da teoria da conspiração. Você consegue pegar o endereço do empresário, você consegue, pela declaração do imposto de renda de pessoa física, saber a escola que o empresário está deduzindo ali no imposto de renda do filho. Isso. Né? Assim, você começa a ter algumas informações que dá para realmente pensar. Olha outro exemplo aqui que me veio. Eu posso pegar e fazer, sabe o quê? Fazer um cadastro para comprar em algum lugar. Hoje em dia, facilidade, né? Nem precisa ir lá passar para assinar, não, passa o RG, passa o CPF, passa o endereço, um comprovante de residência, e você faz um cadastro, faz a compra numa pessoa que ela nem sabe. Né? E essa questão acho que é muito forte quando a gente vai falar dos escritórios de contabilidade, né? Que é um público que a gente alcança bastante aqui, é que essa cultura parece que ela não está impregnada, e não é por maldade, mas parece assim, isso aqui não é comigo. Não vai acontecer comigo, né? Ou daí você fala aí de sequestro, talvez sequestro de dados, isso é para empresa grande, daí. É só os grandões, né? Eu sou um escritório pequeno aqui, isso não acontece comigo, né? Será? Será que não acontece? A gente vê muito hoje empresas tendo banco de dados sequestrado. O problema não é nem um sequestro. Se você tiver um backup bem estruturado, você recupera a informação. A parte ruim é a exposição desses dados. É o vazamento desses dados. O que é que vai acontecer com o vazamento desses dados? Que é uma coisa que hoje é difícil a gente conseguir controlar. Por isso que entra um ponto muito importante que a gente tem que atrelar junto com a LGPD, é o compliance. O compliance é uma tarefinha difícil, mas tem que ser feita. A gente precisa criar os termos, as normas de como utilizar. O funcionário vai trabalhar home office, vai levar o computador para trabalhar em casa. A gente tem que escrever esses termos. A gente tem que fazer um contrato de comodato. A gente pode fazer um contrato de comodato para assegurar. Porque a gente não tem controle na casa do nosso colaborador. O que é que vai acontecer? Imagina. Vamos supor, vou levantar outro exemplo aqui de coisa que pode acontecer, né? Assim, eu vou bem ao extremo, mas assim, tem que... São possíveis. São possíveis causas. Imagina o seguinte, a funcionária saiu, estava lá trabalhando, saiu para tomar água, ou saiu de casa, deixou o computador da empresa ligado. Né? Não deu lá o Windows L. Aí, vamos supor, o irmão dela, o cara pegou o computador da empresa e cometeu um crime de pedofilia, usando o computador da empresa. Quando você vai fazer o rastreamento, saiu daquele IP, né? Do máquina da empresa. E a gente, quando vai falar de LGPD, os empresários, normalmente quando a gente apresenta a LGPD para os empresários, eles ficam, nossa, multa, vê lá o cifrão, né? Se assusta. Mas pior do que o cifrão é a exposição. É a reputação, a reputação. Porque assim, a NPD, quando ela vai penalizar alguma empresa, ela expõe a empresa. Pior é isso, é a exposição. E não é só a exposição pela investigação mesmo, né? Hoje você tem uma velocidade absurda de expor as coisas nas redes, né? E aquilo caiu, já vira um rastilho de pólvora, né? E eu gostei do chavão aí, né? Não é o cifrão, é a reputação, né? E isso fica claro para quem sofre, infelizmente. Isso parece muito distante quando não aconteceu comigo. E eu acredito que quando a NPD realmente ela começar o trabalho de campo, de fiscalização, e aí sim o cifrão, né, as autuações,
Aí as empresas, opa, aconteceu aqui com o meu vizinho, né? Acho que está chegando perto, é bom eu ter atenção, né, sobre isso. Agora essas questões, enquanto você estava falando, eu vou tendo ideias, né, gente? Você viu que a gente já fugiu totalmente aí do roteiro, mas é assim que é melhor. Mas está tudo dentro do contexto da LGBT. Dentro do contexto. Quando a gente pensa, né, em proteção, né, de dados, e você citou o exemplo de levar para casa, né? Eu fiquei pensando, hoje, né, não precisa ser um exemplo assim tão caótico de uma pedofilia, mas pensa assim, o celular que a pessoa usa para fazer as rotinas do trabalho, e usa. Eu uso o WhatsApp, você usa o WhatsApp e ela ajuda muito. É impossível, a gente costuma dizer que é muito tranquilo você interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados. O que não pode fazer, eu não sei. O grande desafio é adaptar a rotina da empresa, a operação da empresa, à lei, sem que a empresa descontinue. Porque seria muito fácil, pessoal, a partir de amanhã ninguém usa o WhatsApp. Mas enfim, o WhatsApp, ele é um telefone pessoal muitas vezes. Isso. Agora, e quando você pega, né, uma criança que vai usar o telefone da mãe, que a mãe usa para o trabalho, e a criança começa a baixar aquele 1 bilhão de aplicativos. E você sabe, melhor que eu, que você é da área de tecnologia, que tem toda aquela questão do aceites, né? Eu posso acessar o seu microfone, eu posso acessar suas fotos, eu posso isso, eu posso aquilo. Pronto. Eu não abri a porta, eu escancarei a porta para que alguém possa lá e roubar esses dados. E no meio disso eu posso ter dados pessoais, eu posso ter dados sensíveis, eu posso ter um exame. Imagina uma pessoa que está trabalhando no home office, que é o DP de um escritório de contabilidade. E aí? Que tem um monte de informações ali pessoais, um monte de dados sensíveis. E baixou lá a galinha pintadinha. Como é que fica isso? Baixou a galinha pintadinha, baixou o joguinho. Além do aceite de abrir todas as fotos para câmera, microfone, a documentos. Ainda tem mais. A maioria desses jogos são gratuitos. Não tem almoço grátis. Exatamente. Então, normalmente, quando entra no joguinho daquilo, aparece um link. Um pop, né? Aparece ali para você clicar e fechar a tela. Aquilo ali é um link, pode roubar dados. E a gente viu aumentar, assim, teve uma crescente muito grande de hackeamento de WhatsApp. E normalmente, aí você se pergunta, poxa, o cara me hackeou e está pedindo dinheiro aos meus amigos, a parente, já sabe quem é minha mãe, já sabe quem é meu irmão. Como é que ele descobriu? Ó, alerta aí. E entrou por um joguinho completamente inocente, muitas vezes. O hacker, né? Quem faz engenharia social, quem pratica isso, o que é que ele faz? Ele pegou aquela informação, porque ele tem informação de várias pessoas que fizeram isso. E ele vai no que vai trazer mais resultado. Então ele vai estudar o comportamento, onde frequenta, que são os parentes, que são os amigos. São pessoas preparadas, esses bandidos, né? São pessoas muito preparadas. E assim, aí você vê, aqui alguém hackeou o celular do Luiz, vamos ver só uma hipótese, né? Aí ele vai ligar para quem? Ele vai mandar mensagem para quem? Ele vai mandar mensagem para uma pessoa mais próxima. Normalmente ele usa um cenário, né, ali fictício, que a pessoa que está do outro lado, ela vai achar que é você, Luiz. Exatamente, ela induz para que ela esteja conversando. E sabe o que isso falou indica? Faz muito tempo que eu já pratico isso, que eu escutei. Isso faz mais de 10 anos, 15 anos talvez até. Que os meus contatos não têm pai, mãe, amor, filho. Até uma ocasião eu estava mexendo no meu telefone e a minha mãe, né? Não sei o que, aí ela viu o contato dela e estava escrito o nome da minha mãe, Rosa Maria. Né? Não vou falar sobre o nome aqui, né? De repente o pessoal já, né? Rosa Maria, tá o nome completo da minha mãe. Aí ela falou assim, nossa, filho, o que você tem que você não escreve mãe? Aí eu expliquei para ela. Então assim, é uma situação de proteção hoje, né? Você tem lá, pegou, hackeou o celular, tá escrito lá, amor. Cara, fica óbvio, né? Filho, filha. Talvez assim, pelo teor de uma conversa, você consiga aprofundar. Mas pra minha agenda, hoje eu garanto para você que tá tranquilo. E assim, essa situação do WhatsApp, ela vai muito mais além. A gente vai trazer um pouco do lado profissional,
O ideal é que nós profissionais, a gente tenha 2 telefones celulares. A gente tem um só pessoal, não precisa nem ser 2 chips, mas 2 linhas, né? A gente precisa ter 2 telefones. Porque no nosso telefone profissional a gente tem muitos dados, contatos do empresário. Verdade. Então, assim... Não são nossos, né? De terceiros, né? E hoje, além disso, a gente tem muitas informações. A gente tem aplicativo do escritório de contabilidade, a gente tem aplicativo de banco, a gente tem nossa conta de e-mail, que está ali aberta, no celular, isso que você estava falando me remete a uma situação, e você falou no compliance, LGPD, vamos deixar esses assuntos todos na mesa. Eu falo que quando a gente faz um trabalho de compliance numa empresa, existem 2 objetivos. O primeiro, que é um tanto quanto utópico, é que você mude de fato a cultura. Que realmente as pessoas se preocupem, que façam um trabalho realmente seguindo todas as regras, etc. O segundo objetivo é que a gente consiga, se não for atingido o primeiro, que é uma mudança de cultura de fato, que a gente consiga provar que a empresa está tentando fazer a sua parte. E aí vamos falar de novo desse exemplo do home office, que acho que hoje é uma tendência, um caminho sem volta. Você falou pra gente, bom, vai fazer os termos. Você vai fazer o termo de comodato. Quando ele levar o computador para casa, você vai explicar o que pode e o que não pode ser feito. Então, essas situações, elas vão garantir 100% que o dado esteja seguro? Só o termo, ela vai garantir 100%? Não, não vai. Não vai. Agora, o que a empresa pode fazer a mais do que dar um termo para que seja realmente assinado, capacitar, dar um treinamento, né? De vez em quando lembrar através de um plano de comunicação, né? Ó, pessoal, atenção, hein? Se você terminar o seu expediente, né? Verifique se o computador não ficou ligado, se você não deixou nada que possa realmente ter algum problema. Enfim, dar alertas. Então, assim, a empresa tem as suas limitações. Agora, o importante é que ela consiga realmente conscientizar, dizer assim, provar, eu estou fazendo a minha parte. Luiz, esse ponto é interessante porque a mesma oportunidade que o compliance trouxe para as empresas, a LGPD vem batendo mais forte porque é uma lei. As pessoas ainda acham, não vou fazer agora porque eu não preciso. Mas é uma lei, assim como é a legislação tributária. A LGPD é uma lei, já está em vigor. Sim. As pessoas acham que não está. Está em vigor já há quase 2 anos, né? E o pessoal, assim, mas onde é que está o X da questão? Onde é que está a oportunidade? A gente sabe que no Brasil todo a gente tem uma grande dificuldade dentro do escritório de contabilidade de montar processo, de montar o código de cultura da empresa. Exato. Então, trazer o LGPD para implantar dentro do escritório de contabilidade, e não só implantar no escritório de contabilidade, é levar isso também para o cliente, para os fornecedores. Porque hoje em dia a gente usa muita ferramenta. A gente tem ferramenta de auditoria, de arquivo fiscal, a gente tem ferramenta de captura de nota fiscal, que você está capturando os dados do fornecedor, preço de compra, tá lá os dados dos produtos. Olha a estratégia. Me desculpa interromper, mas olha o ponto que você tocou, Adelto. Eu estou falando que você, a empresa, né, o empresário, e atenção, empresários, né? Olha só o nível de exposição que você tem. Ele delega muitas vezes ao contador, ao escritório, que ele faça essa captura dos seus fornecedores, né? E isso aí está automático, já está caindo no colo ali do escritório de contabilidade. E o cuidado com esses dados estão como? Será que a empresa que está executando esse processo, o software, onde é que está armazenando essas informações? Como que é a estrutura do servidor ali do escritório em termos de segurança? Vou um pouco mais além. A gente está falando de software, só que esse software funciona com certificado digital da empresa, que é a chave da empresa para entrar nos órgãos, tipo ECAC, da Receita Federal, acessar os dados da empresa na Secretaria da Fazenda. Bom, já que nós temos uma sessão terrorismo, né? Vamos lá, vamos continuar. E o funcionário do escritório, né? A preparação, porque às vezes a gente pensa só na maldade, né? Mas não é só na maldade. Às vezes é na imperícia também. A pessoa não está preparada para executar aquilo e faz uma besteira e de repente expõe. Exemplo muito simples, muito corriqueiro.
Quando você, na veia agora, né? Quando a Dailton manda um e-mail, depois a gente vai trocar informações, que me manda um e-mail. Você vai colocar meu e-mail lá, do luiz.nóbrega, alguma coisa. Você confere 2 vezes o e-mail? Você é Dailton? Eu confiro 2 vezes. Confira? Ótimo. Então você passou no teste. Agora, isso não é, muitas vezes, quando você endereça isso para um outro Luiz, não é maldade, muitas vezes. Às vezes é um descuido, uma imperícia. E aí, olha o tamanho da encrenca que você pode causar, porque o e-mail não tem volta, né? Você tocou num ponto de e-mail, e assim, depois de eu ter passado por alguns perrengues relacionados a e-mail no passado, de ter digitado o e-mail da pessoa errada, de ter ido para uma outra pessoa, no rodapé do e-mail, a gente sempre utilizou os termos, né? Para se esse e-mail não é seu, descarte. Aí a gente não tem controle da pessoa que está do outro lado, se vai descartar ou não. E teve uma vez que, sem querer, eu adicionei todos um grupo de contatos que eu tinha como cópia, sem ser cópia oculta. Ai, todo mundo sabia ali para onde estava indo. Isso já aconteceu. Aconteceu comigo. E aconteceu recentemente no escritório. E olha que a gente já tinha feito o contrato de confidencialidade, os termos de uso dentro do escritório, toda a questão relacionada à compliance a gente fez. Mas mesmo a gente explicou na integração do colaborador. E mesmo assim aconteceu. Isso. Eu vejo assim, todo mundo está sujeito a ter um incidente. Isso. Né? Aliás, o pessoal de tecnologia fala assim, não é que se você não teve, quando você terá um incidente, né? Todo mundo está sujeito. A questão é como você se preparou para esse incidente, como é que você vai lidar para não acontecer de novo. E isso está na lei também, né? A lei ela fala da governança e dentro de atenuantes vai ser levado em consideração quem é a empresa. Ela tem a política, ela faz treinamento, ela tem softwares legalizados, enfim, qual que é o contexto? Aconteceu. Não é um acidente, um incidente, melhor dizendo. Então, essas questões são muito importantes porque a conformidade com a LGPD passa por isso também, de você efetivamente demonstrar que você está tentando ter os seus cuidados ali, né? Isso. É um cuidado que a gente tem que ter sempre, somente com antivírus, com firewall. A gente tem que levar um nível de segurança. E você falou uma coisa engraçada sobre software. É muito comum a gente chegar em várias empresas e ver ali no rodapé do Windows, ativar o Windows. Muitas vezes a gente nem verifica, a gente sabe que muitas empresas hoje já usam software original, contratam licenças, tem um custo um pouco alto, mas é uma segurança a mais. Sim. E muitas causas de hackeamento, né, que hoje o pessoal hackeia o banco de dados, colocam assim ali, trava tudo e começa a pedir a você a liberação, um pagamento por criptomoeda, Bitcoin. Então muitas vezes você instala um software pirata na máquina e você está abrindo mais uma porta para o criminoso entrar. Talvez você tenha e não caia, mas é uma grande probabilidade de você ser o próximo a cair. Então são pontos que a gente precisa estar em alerta. Isso é uma questão que não é restrito a grandes, né? Hoje você tem os pequenos aí que estão sendo atacados também, né? É uma fonte. Lógico, entre escolher uma empresa com faturamento gigantesco e uma outra menorzinha, eu vou escolher a do faturamento maior. Mas vamos lá, vamos voltar um tema aqui. Eu quero voltar a uma provocação que você fez lá no início, da questão da lei, se ela é um problema ou se ela é uma oportunidade. Falando para aquele público, né, contábil, que é um grande público nosso, ele precisa se adequar também. A gente falou sobre isso. Ele precisa se adequar. E ele consegue realmente se capacitar e fazer ele mesmo a adequação do seu escritório, ou ele precisa ter outros profissionais o assessorando? Luiz, como é que eu vejo hoje a LGPD? Eu acho que você, com as ferramentas corretas, você consegue implantar a LGPD. Assim, quando você conhece as ferramentas, você tem acesso a como fazer, fica tudo mais fácil. Recentemente a gente fez um curso de LGPD lá em Recife, com você. A gente já tinha feito a certificação em compliance,
E isso agregou muito na nossa organização. A gente não tinha compliance. E isso fez a gente refletir no seguinte ponto: a gente precisa estruturar os processos. Então é uma coisa que a gente começava e depois dispersava e não dava continuidade. E assim... Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Então a gente teve que estruturar os processos. E é uma atividade, não é um projeto de começo, meio e fim. É um processo que você tem que seguir. Né? Tem que estar na rotina. Para sempre. Então a gente tem que estar todo o tempo revisando. E o bom da gente ter feito lá a certificação de compliance, que agregou muitas ferramentas que a gente ganhou, montar a matriz de risco, a gente começou a ter uma visão completa da empresa. Quais são os riscos? Claro que a gente não consegue levantar todos, mas os mais evidentes a gente conseguiu levantar. Isso, além de trazer uma segurança para a gente, também para o colaborador, o cliente também sentiu a diferença. Nosso contrato de prestação de serviço só tinha 7 páginas. Depois que a gente implementou o compliance, a gente já teve contrato de 57 páginas. Nossa. E o cliente, para que isso? E além de ter 57 páginas, é importante a gente explicar como é que funciona. Porque a informação, ela tem que estar clara para mim, para o nosso colaborador e para o cliente. Sim. Todo mundo tem que estar... E é uma proteção para todos. Uma proteção para todos. E a LGPD, ela veio, reforçando novamente o que a gente tinha falado anteriormente, ela veio com a oportunidade de você virar a chave de fato. Porque você vai conseguir fazer duas coisas muito importantes. Primeira, você vai aplicar a LGPD atrelado da compliance. Esses dois têm que andar junto. E estruturar os processos. Porque uma empresa com os processos bem estruturados, a gente consegue ter uma outra visão. E daí já entra em outro ponto. A gente começar fez, beleza, e como é que a gente vai dar continuidade? A gente tem que mexer também no código de cultura da empresa. É mais embaixo, o buraco é mais embaixo nesse caso. Mas isso é muito positivo. Porque hoje a gente vê muitos contadores, eles não param, eles não sabem o que é uma férias. Normalmente ele 3 dias de férias, mas tá lá curtindo lá a sua prainha, a sua viagem dos sonhos. Com o celular ligado, né? Com o celular ligado, tá o filho ali querendo brincar e você tá lá respondendo mensagem, mandando um áudio, escutando um áudio. Papai, o filho, né? Eu não tenho filho, mas eu imagino que seja assim, né? Papai, vamos brincar. E é porque não, só um instante, eu tenho essa experiência própria, né? O compliance entrou na minha vida no momento que eu estava saindo de um escritório de contabilidade. Né? E realmente eu estou me vendo nessa cena, né? nessa imagem que você está fazendo, porque é o processo em si que vai dar essa paz, inclusive, ao próprio empresário, né? Dele poder ter os controles do que está acontecendo sem virar um escravo, né? E assim, o código da cultura atrelado à compliance LGPD, ele eleva o nível da empresa para outro patamar. Então você começa a ter outra visão. O cliente percebe, o mercado percebe. O mercado percebe. E porque tem empresas que, quando implantar ISO, certificação ISO, tem clientes que só compram de empresa que tem certificação. Porque sabe que naquela empresa tem um processo. Na LGPD é a mesma coisa. A gente vê muito hoje na moda, né? Assim, o assunto do momento, ciência de dados. E a gente, quando fala de ciência de dados, quando a gente fala em dados, a gente tem que analisar bem quem está extraindo, quem está tratando e qual a finalidade desse dado. Entender o ciclo de dados e assim os motivos, né? A gente brinca, né? Quando a gente fala dos princípios, né? Dos fundamentos da LGPD, é que assim, menos é mais. Quanto menos informação você puder obter, mas conseguir fazer o seu trabalho, melhor. Né? E aí entra uma revisão, né? Falando de um exemplo prático. Departamento pessoal, ficha de registro de funcionário. Alguém já parou para revisar se realmente tudo que está ali pedindo é necessário hoje em dia? Né? Tem Luiz, mas tem muita coisa que o E-Social pede. Tá bom, você já fez um cara crachá? Né? O que o E-Social pede, o que eu estou pedindo? Porque às vezes você tem uma coisa lá que vem do seu avô, lá no seu escritório, e continua lá até hoje. Virou rotina. Virou rotina. Então, o menos é mais. Você precisa ter realmente os dados para trabalhar, mas será que é tudo aquilo? Porque se você pega dados, né, e aí entra nisso, complementando o que você estava falando, para entender o processo, entender o ciclo de dados. Se eu pego a informação, dados pessoais,
eu tenho a responsabilidade do tratamento ali. E o tratamento não é só executar, o tratamento é armazenar, o tratamento é eu informar o titular de dados do que eu tenho dele ali. Dá trabalho isso. Então, sim, são processos que efetivamente a gente tem que estar atento. Agora, objetivamente, minha pergunta: o contador consegue ele mesmo fazer a adequação no seu escritório ou ele precisa? Porque você veio me dizendo que tem que ter um conhecimento, ferramenta, tá bom, eu tenho lá a ferramenta, eu fiz ali, li o manual de instrução e agora, o que eu faço? Vou citar um exemplo nosso. Depois que a gente fez o curso de Compliance e LGPD, mas assim, só o curso de LGPD, que já agregou muito, a gente tinha feito antes uma cotação com um escritório de advocacia parceiro. Assim, o valor ficou um pouco alto, né? O investimento em LGPD, ele é necessário, eu não vejo como investimento alto. Mas naquele momento a gente não estava com um investimento para fazer. Então o custo de LGPD ele caiu como uma luva na hora certa, porque a gente estava precisando implantar LGPD dentro da nossa empresa. E hoje quem implanta LGPD na nossa empresa somos nós. Eu sou profissional da área de tecnologia, o meu sócio é contador. Então a gente conseguiu implantar. Na verdade, a gente está em processo de implantação da LGPD. A gente começou a mapear os processos novamente. A gente já tem muitos processos mapeados, mas é aquela coisa, o processo a gente tem que estar realizando. Certo. Então a gente pegou todo o processo, criou lá um BPN da empresa, de cada setor, e a gente está dentro do processo vendo onde é que tem dado sensível, onde é que dá para a gente aplicar regras, o que é desnecessário. Será que aquela informação que eu tenho aqui no escritório, será que eu preciso estar com ela mesmo? Será que depois que eu terminar de escriturar as notas fiscais, eu preciso guardar ela mesmo? Eu, escritório de contabilidade? Essa responsabilidade é minha ou do cliente? Porque a gente sabe que tem um prazo de 5 anos para guardar o documento fiscal. Mas vamos lá, olha só um exemplo real aí. A guarda de documentos do cliente no escritório. Isso é uma responsabilidade enorme que o contador absorve de uma forma que é desnecessária. Por que eu tenho aquilo? E eu vou além. Eu sou de uma época de escritório de contabilidade que a gente ainda tinha muitas informações físicas. Em papel. E aí isso toma espaço dentro do escritório. E às vezes o teu arquivo começa a ficar insustentável. E arquivo é um espaço do escritório que ele não, precisa estar organizado, tal, mas assim, você poderia aproveitar para outras coisas. E tá lá o arquivo. Aí você faz o quê? Você protocola aquilo tudo e devolve para o cliente. Ele fica com um bico enorme, não gosta. Porque, vou ter que guardar, vai. E muitas vezes o escritório vai ter que pedir ao cliente alguma informação que ele devolveu. Mas vamos delimitar, Você falou do contrato de prestação de serviço. Vamos assumir as responsabilidades que são nossas apenas. Não assumir mais do que a gente deve. E não falo nem pela questão financeira só não, sabe? Mas pela questão de trazer responsabilidade a mais para o escritório do que não é dele ali, Costa larga do contador, A costa larga do contador sempre sendo impulsionado a assumir a responsabilidade que não tem. E a gente falou sobre documento fiscal, processo, e um ponto que assim me preocupa muito é o uso do certificado digital. Luiz, teve um caso, esse foi bem engraçado. Um cliente ele decidiu sair de uma outra contabilidade e vir trabalhar no nosso escritório de contabilidade. Só que o contador anterior ele não aceitou a saída da empresa. E o que foi que ele fez? Ele tinha um certificado digital da empresa e tudo indica, há grandes evidências de que o escritório de contabilidade anterior pediu exclusão da empresa do Simples Nacional e debaixo da inscrição estadual da empresa. Olha só. Criou um caos. E hoje é muito comum. Eu gosto muito de estar cliente. Eu vou muito, assim, eu estou sempre dentro da empresa do cliente. A gente criou um modelo de negócio que a gente vai na empresa e a gente acompanha o cliente lá dentro. E é muito comum a gente passar lá no PDV ou no servidor, tá lá na área de trabalho, certificado digital, sem 1, 2, 3, 4. Eita. E quando o escritório de contabilidade precisa do certificado digital, o cliente vai lá na certificadora, emite o certificado digital, a certificadora coloca a senha lá 1, 2, 3, 4, manda do e-mail
da certificadora, a certificadora baixa, o certificado algumas delas, outras têm umas políticas de segurança maior que obriga o contribuinte a emitir na própria máquina e ter a responsabilidade dele. Mas a gente já teve muito caso de estava lá o e-mail da certificadora mandando em cópia o certificado digital anexado no e-mail para o cliente, o escritório de contabilidade. Começa que ela não teria nem essa autorização, né? Porque eu tenho que endereçar isso pro cliente em si, para a pessoa física ou jurídica que realmente ela emitiu. Aí o cliente que depois encaminha ao escritório, né? Nem deveria. Só que ainda vamos um pouco mais além. O certificado digital é a assinatura. A assinatura do empresário sobre a empresa. Antigamente a gente assinava na mão. Eu tinha como assinar como Luiz? Só se fosse muito talentoso ali na Se eu tiver acesso ao seu certificado digital, eu consigo assinar feito Luiz? Se você tiver a senha, sim. Aí abre a porta, né? Como você disse. Né? E daí você tem acesso a tudo da empresa, praticamente tudo, todos os órgãos. E essa questão, sabe, do certificado, não só na saúde na área de trabalho, né? Mas o próprio certificado, às vezes, quando ele é um cartão, né? Eu vou te falar um outro caos aí, né? Sessão causos agora. Certificado digital em cartão físico. Ele muitas vezes ele fica no escritório, numa caixinha, né? E aí essa caixinha tem na capa da caixinha senhas, ou então no próprio cartão, né? Uma etiqueta, e tá lá disponível. Ei, alguém pegou o certificado ali do cliente XPTO? Ah, tá comigo, empresta aí e tal. E aí fica aquela zona, né? Cadê a segurança aí? E o interessante, você me fez voltar um pouco no passado, que quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, aí eu trabalhei com uma auditoria de SPED. E para fazer a transmissão, assinatura e transmissão, tinha que ir lá no departamento contábil, solicitar a pasta. Aí tem uma pastinha lá com todos os certificados digitais, aí tem que sair folheando e dentro da empresa tinha lá certificado e senha. O cartãozinho, assim, achava bem engraçado aquilo ali. Hoje em dia é tudo certificado A1, né? Tá se usando muito A1 e fica tudo na rede da empresa. Será que a rede da empresa... Engraçado, a rede da empresa está compartilhada com todo mundo do escritório. É pública ali, né? É pública, a rede pública. Você entra lá no certificado e tem lá 300, 400 certificados digital. Eu acho que a pastinha era mais segura. A pastinha era mais segura. Mas se tivesse pelo menos uma chave, né? Porque também não adianta também a gente ter... vou colocar aqui o certificado digital do meu cliente dentro de um cofre. Vou trancar o cofre e colocar a chave pendurada na parede. Não fiz nada. É igual um caso também que a gente estava num cliente e assim, o arquivo tinha biometria, mas a biometria era para acesso geral. Então o máximo que aconteceria é saber quem entrou, mas todo mundo tinha o acesso. Mas assim, o outro assunto que você tinha comentado nos bastidores é que a senha compartilhada, e aí? Senha compartilhada. Hoje em dia é muito comum, né? contábil@gmail.com ou contábil@o-nome-do-escritório.com.br, né? Tá lá com o domínio. E é um e-mail que é utilizado por todos os colaboradores. E eu vou além mais. E vou além. Às vezes tem lá um usuário do sistema que tem acesso a informações das empresas que é compartilhado com todos os funcionários. Já teve um caso em um escritório de contabilidade que eu prestava serviço de um funcionário não se dá bem com outra colaboradora lá do escritório e a menina passou o dia todo lá fazendo lançamento contábil. E no final do dia a pessoa tinha um acesso... Não, você não vai falar isso. Aconteceu o que aconteceu? Aconteceu. Ixi. Sabe como foi que a gente identificou isso? Porque a gente puxou no log do sistema, viu qual foi a máquina e pelas câmeras a gente viu que só tinha aquela pessoa. Pela câmera, pelo horário. Pela câmera. Nossa, mas é um trabalho também, né? A pessoa entrou com a senha da outra pessoa e excluiu todos os lançamentos que a pessoa tinha feito. Só que era o último dia de entrega de uma declaração. Que aquela informação era essencial. Então essa pessoa agiu de má fé para prejudicar aquela outra pessoa. Foi planejado mesmo, planejado. Né? Então a gente pensa que não acontece, mas acontece. Até acontecer. Isso é um problema muito grande. E agora vamos para outro assunto prático também. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação. Exemplos do dia a dia. Recebimento de currículo.
Rapaz, é engraçado que sempre eu levanto os casos, né? Eu rodei muito escritório de contabilidade. Trabalhei em um escritório de contabilidade, depois prestei serviço em vários escritórios de contabilidade. E teve uma situação que foi bem assim, complicada e fez a empresa realmente mudar a forma de como pegar o currículo. A pessoa chegava na empresa e deixava na portaria. E teve uma certa vez, chegou uma moça muito bonita, deixou o currículo lá na portaria. Na portaria tinha 2 rapazes, que não era funcionário do escritório, era terceirizado. O vigilante, eu acho, que trabalhava na portaria, achou a moça muito bonita, disse que iria entregar o currículo na empresa, pegou o currículo, tinha lá o telefone, endereço, nome, e-mail. Nossa. Tinha foto da moça, ele pegou os dados e fez contato com a moça. Olha só. E o currículo talvez não tenha chegado no destino. Olha só, vazamento de dados na portaria. Eu acho interessante isso, porque quando fala de vazamento de dados, né, todo mundo já pensa a invasão ao banco, a invasão ao Facebook. Olha, um vazamento de dados que aconteceu fisicamente na portaria de um ambiente. Isso. Né? O que foi que a empresa fez para mudar isso? Porque houve um problema, não lembro ao certo qual foi o problema que houve envolvendo essa pessoa, mas foi uma situação bem chata no período. E a empresa decidiu colocar uma caixa onde a pessoa chega e deposita o currículo e só quem tem a chave é o responsável pelo RH. Então a pessoa do RH vai lá, destrava a caixa, pega os currículos e leva para o departamento de RH. Então ali meio que criou uma política. Uma segurança. Uma segurança, né? E também normalmente a pessoa coloca, manda aqui por contato, arroba. Há um risco também grande, porque quem é que acessa? O contato todo mundo acessa ali, né? Depois filtra. O interessante é você criar realmente um canal exclusivo para enviar currículo, porque você também tem que proteger os dados. Imagina, você mandou o currículo para uma determinada empresa, depois você está recebendo ligações ou e-mail de coisas que você não pediu. Acho interessante que quando você recebe um currículo, né? Ele tem algumas bases legais para você tratar. Primeiro que a gente pode tratar como assim, um assunto pré-operacional, o currículo. Por quê? Porque ele faz parte de um processo de admissão que pode acontecer. Então, é um processo de seleção ali anterior. Então, você tem uma base legal para tratamento. Agora, você pode ficar com esse currículo para sempre? Essa é uma pergunta. Porque eu estou entregando, Adailton, aqui meu currículo, por favor, eu gostaria de trabalhar com você. Aí você vai analisar meu currículo e pode me contratar ou não. Né? Se eu não for contratado, aquela pré-operacional ali do processo acabou. Então não justifica mais você ficar com o meu currículo, porque eu já não fui contratado. Agora, Luiz, gostei do seu currículo, mas não é para agora. Né? Eu posso ficar com o seu currículo? Aí, né, é o seguinte, eu tenho que dar o meu consentimento para que você continue com meus dados. Senão você tem que descartar e se você quiser, você tem que pedir novamente para mim. Logo após que a gente fez o curso de LGPD, a gente refletiu muito sobre essa questão dentro do processo de contratação, dentro do processo de captação de currículo. E a gente viu que não era necessário ter tantas informações no currículo. Tem informação que vem no currículo a gente não precisa. Pelo menos no escritório de contabilidade a gente não precisa no processo de contratação. E o que foi que a gente idealizou? Tem processo ainda de estruturação, elaboração de um formulário que a gente vai disponibilizar, onde a gente só pergunta o nome, não precisa do sobrenome, pergunta o nome, os dados básicos de contato e a gente pede para a pessoa resumir o que ela fez na prática. Porque assim, convenhamos, muitas vezes o currículo tem muita informação, mas as pessoas não têm a prática. Não tem a manha. E tem outra coisa, facilita até para vocês analisarem ali, né? Em vez de ficar abrindo ali, lendo tanta informação, a análise é mais rápida. E se a pessoa for realmente um candidato de potencial, a gente seleciona e avança em etapas. Solicita as outras informações no processo mais na frente, não precisa naquele momento. E daí a gente se blinda de algumas coisas. E também no formulário tem lá uma política de cookies, que chama de biscoito, né? Os biscoitinhos.
na política de cookies, tem lá explicando. A própria política do como você vai tratar os dados, né, do currículo. E obrigando a pessoa lá a dar consentimento, não. Porque se a pessoa também não quiser dar consentimento, ela marca lá, não dou consentimento, não avança no processo. Né? Também cabe a nós também, se a gente vai querer ter a informação ou não. A gente também tem que ter a gestão de política de cookies. E você tocou num ponto aí, né, que a gente já está avançados aí no horário, mas tem um ponto importante. Independente se é um escritório, se é uma empresa, você é o dono dos seus dados. Então acho que fica uma reflexão do cuidado que eu tenho que ter com os meus dados. Eu vejo muita gente expondo, né, dados sensíveis nas redes sociais, que é um exemplo muito comum, que as pessoas não se atentam, que elas estão expondo dados sensíveis. Hoje o dia, a pessoa posta na rede social uma foto no hospital, hoje o dia começou diferente. E aí tem às vezes uma pulseirinha da identificação no hospital e tá lá o nome, tá o tipo sanguíneo, às vezes tem uma data de nascimento, e a pessoa às vezes ela vai lá e tem o cuidado, né, entre aspas, de suprimir às vezes um CPF ou um RG na pulseira e coloca. Gente, eu estou expondo dados sensíveis, então assim, nós somos titulares dos dados, a gente tem que tomar cuidado, não só em rede social, mas nos formulários que eu preencho por aí para ter acesso ao aplicativo, para ter acesso a um e-book. Vamos tomar cuidado com isso. O que é que estão fazendo com os meus dados, né, Danto? Nós somos, acima de tudo, titulares, né, donos dos nossos dados. Tem que haver também uma mudança de cultura também na gente. Saber quando informar ou não informar. Semana passada eu fui numa loja e a moça me obrigou. Só poderia finalizar a venda sem informar o CPF. Eu disse, não sou obrigado a informar o CPF. O que é que você vai fazer com o meu CPF? Não me respondeu. Acabei desistindo da compra. E olha, eu fui numa loja de uma grande rede. Então assim, hoje a gente vê poucas empresas ainda aplicando. Poucas empresas aplicando realmente LGPD. Né? Onde a gente, vou pegar teus dados, mas quero seu consentimento, você pode fazer isso, enviar alguma campanha publicitária. Porque hoje o que a gente recebe de spam, de coisa que a gente não precisa, aí em outra situação até comentei, mas poxa, o celular está aqui escutando. E como é que a gente questiona isso? Porque quando a gente foi avançar no processo de instalação do telefone lá atrás, a gente não chegou a ler. Normalmente a gente nem lê, né? Não lê. Passa no automático, vou clicar aqui, estou apressado. Eu faço a minha meia-culpa em alguns casos, que na pressa, você vai ontem mesmo, né, fazendo uma viagem aérea, para acessar o Wi-Fi a bordo, né, que as companhias estão lá, chega uma hora que tem lá, você tem que ir lá pro final aceitar. O negócio era cumprido, estava com pressa, fui lá, passei não vi. E a gente tem que mudar a cultura mesmo, concordo em número, gênero e grau com você. E assim, é uma questão de muita mudança. No escritório, a gente conversando com os colaboradores sobre lei geral de proteção de dados, eles levantam assim, e se vazar por outra pessoa? Porque a gente tem o mesmo dado daquela empresa, mas outras pessoas também têm. Eu comentei o seguinte, beleza, pode até que vazar para outra pessoa a informação que a gente tem, mas a gente está com nossos termos, a gente está com nossa certificação. E nós estamos tomando os nossos cuidados. A gente está fazendo a nossa parte. A gente está se programando também para levar também a LGPD para os nossos clientes e conscientizar geral. A gente faz a nossa parte, a gente espera que o outro também faça a parte dele. Exato. Porque vazou um dado, gerou um processo judicial em cima dessa informação. E pode acontecer. Pode acontecer. Bom, eu estou blindado. Até onde estiver dentro da minha limitação, eu vou estar blindado, porque eu tenho meu processo, eu tenho meu fluxo de como é que eu trato a informação. Realmente é um processo que vai demorar até, eu acredito. A gente sempre faz essa analogia, né, que a exemplo do que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, nós, eu, você e todos os titulares de dados vão começar a ter um olhar mais atento para isso, porque as notícias começam a correr de vazamento aqui, vazamento lá. Às vezes você tem um exemplo próximo de um incidente que afetou uma pessoa próxima. Isso vai começar a empoderar para que as pessoas queiram o cuidado,
né? O que você está fazendo? Te contratei, Adailton, mas o que você está fazendo com os meus dados? Então isso, à medida que for avançando, as empresas vão se conscientizando. Eu gosto de dar um exemplo de uma farmácia que é uma grande rede, né, nacional, e que ela, né, em um determinado momento eu fui fazer a compra, né, e ela pede o meu CPF, porque aí saem umas ofertas personalizadas de acordo com o seu perfil de consumo. E quando ela foi digitar meu CPF, ela falou assim: senhor Luiz, o senhor vai receber aí um SMS no seu telefone para ver se o senhor consente ou não que a gente continue tratando os seus dados para lhe oferecer as nossas ofertas. E aí ali veio, né, um termo, né, explicando o porquê que eles coletavam meus dados, o qual era o intuito. Ou seja, se eu vou na farmácia e sempre compro aquele tipo de sabonete, aquele tipo de remédio, Adailton, é do meu interesse que quando aquele medicamento, aquele produto estiver em promoção, que eles me mandem. Só que isso, eles precisam que eu consinta. E eu achei muito bacana isso. E hoje eu continuo recebendo tanto SMS quanto e-mail dessa rede, e também com uma boa política. Por quê? Porque lá no final sempre eu tenho a opção do chamado opt-out. Enjoei, não quero mais. Eu posso sair e posso interromper aquilo. Isso é um momento que a gente vê uma maturidade da LGPD. E eu acho que a gente vai chegar a isso, não com todas as empresas, é utopia, mas com uma grande parte elas vão se mexer. Sim. E a gente, como cliente, no caso da farmácia, já aconteceu comigo. Eu acho que deve ser a mesma farmácia, inclusive. Assim, eu fiquei muito confortável. Eu estou recebendo as informações, mas a postura deles terem... porque para mim naquele momento foi novidade. A LGPD já rola um bom tempo o assunto sobre lei geral de proteção de dados, mas eu nunca tinha visto na prática na farmácia isso acontecer. Então eu recebi e-mail, notificação e estou ciente. E é ótimo você ter essa opção de sair, né? Agora, Luiz, deixa eu levantar um ponto aqui bem interessante. A gente falou aqui um pouco de terrorismo, né? O pessoal sempre fala, Adailton é terrorista. Porque quando vai falar sobre SPED, é uma área que eu gosto muito, ou nota fiscal, fiscalização, me chamam de terrorista, né? Porque eu sempre toco nas dores. Vamos falar também de coisa boa, né? Assim, uma coisa que me deixou energético, empolgado, logo após eu fazer o curso de LGPD, foi que, tipo, eu tive a oportunidade, e estou estruturando para isso, mudar o modelo de negócio do meu escritório. Porque como eu vi que eu posso implantar LGPD dentro do escritório de contabilidade, convenhamos, não é fácil. É muito processo, muita informação. Eu posso aplicar também nos meus clientes. Claro. E uma coisa bacana que eu achei, que a gente também tem que compartilhar isso com o pessoal, é o seguinte: no seu curso de LGPD, você ensina como você ganhar dinheiro no LGPD. Inclusive como precificar. Então, assim, abriu uma nova janela aí de oportunidades. A gente está aí já montando os processos, uma nova célula, contratando uma pessoa específica para trabalhar, dando esse suporte a gente sobre LGPD para implantar nos nossos clientes. A gente trabalha com padaria, supermercado, farmácia, e a gente já começou a fazer um certo marketing aí, ó. Conhece o LGPD, eu mandava muita notificação por WhatsApp, lista de transmissão, mas nunca tinha colocado lá as políticas do LGPD, pelo menos, tô te mandando aqui uma mensagem, via lista de transmissão, mas se não quiser receber, é só me avisar que eu retiro. Ou seja, o opt-out. Porque eu adicionei vários empresários, clientes, que a gente tem um canal que a gente manda notificações de notícias, no nosso e-mail marketing já tinha, o cliente tem a opção de sair. Aí, quando eu mandei, as pessoas, não, olha, tá tranquilo, pode mandar, eu gosto. Mas tipo, eu não tinha essa política, que hoje eu já deixei lá. Eu uso o WhatsApp Business, eu já deixei lá nas perguntas salvas. LGPD, aí quando eu coloco lá, tem lá. Inclusive, a gente já criou até nosso e-mail do DPO, tem uma pessoa que ainda está mais ou menos eleita para ser o DPO da empresa, mas a gente já criou o canal de comunicação, dpo@cptoconnect.com.br, para que qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição, porque a gente tem um prazo, né? A gente tem um prazo para responder. E eu acho interessante isso, né, Adailton? A nossa missão, né, quando a gente faz o curso, é essa mesmo, que você arrume a casa,
Ou seja, que você realmente faça a adequação do escritório, como você disse, não é uma tarefa fácil, e que você também faça isso, né? Existem muitos profissionais no mercado já oferecendo, e eu acho que o profissional da contabilidade, ele tem total condição de também ser esse vetor para adequação às empresas, porque ele tem uma grande vantagem, ele conhece já a maioria dos processos do seu cliente. Não que isso seja o trabalho todo pronto, não, mas é um facilitador importante. Porque muitas vezes o próprio cliente não sabe os gaps que ele tem. Então, se você conhece o processo, você consegue... Mas e aquele... bom, rapaz, bom que você falou nisso, eu tinha esquecido. Mas você já conhece. Então, o contador é sim muito preparado para fazer. Então, a missão nossa é capacitar e também ensinar vocês a botar o carro na rua, né? Oferecer o serviço. É legal. E assim... Por isso que eu disse, fiquei muito enérgico, porque é uma nova oportunidade de negócio. Com certeza. É um novo negócio, é um novo braço dentro da empresa. Então, assim, a gente está muito empolgado de implantar no nosso cliente, porque a gente tem o principal, né? Uhum. A gente tem a carteira de clientes. E esse cliente vai precisar de adequação, uma hora ou outra. E a gente tem acesso ao cliente. Uhum. O escritório de contabilidade ele tem acesso à carteira de cliente. Então ele já sabe para quem vender. Ele consegue falar com o empresário diretamente. É mais complicado se você não tivesse. Exato. Teria que prospectar. Uhum. Mas você já tem. E além do mais, você conhece o processo. O contador ele conhece todo o processo do cliente praticamente. É um facilitador. Ele tem metade do trabalho, vamos dizer, o caminho andado. Já tem metade do caminho andado. Então assim, por isso que eu estou muito feliz. Até fiquei aqui cogitando, poxa, eu vou investir mais em LGPD agora. O processo escritório está andando, a gente já trabalhou bem. O Compliance fez isso, né? Uhum. Fez assim, eu consigo ver a empresa da seguinte forma: antes do Compliance e depois do Compliance. E agora eu consigo fazer uma nova divisão. Outro divisor de águas ali. Depois da LGPD. Porque já abriu um outro braço. Sempre em frente. Sempre em frente. Então, assim, é uma nova oportunidade de negócio, a gente tem acesso ao cliente e é deixar a empresa rodando no automático, feito eu disse, né? Uma oportunidade, não é problema. A LGPD é oportunidade. Então, quando a gente foi estruturar a compliance, a gente teve que mexer no processo. Então, os processos que estavam ali dando problema, a gente teve que corrigir para implantar o compliance. Dailton, mas só a compliance resolveu? Só implantar resolveu? Não. A gente tem que trabalhar a cultura. Disse, vamos mexer no código de cultura da empresa. Tem monitoramento, é cíclico o negócio. Vamos criar a cultura aqui de estar renovando, revendo os processos, revendo onde a gente erra, porque a única certeza é que a gente vai errar. Sim. A gente não há processo perfeito, não há projeto perfeito. É por isso que sempre a gente fala, né, que o compliance, e a LGPD vai entrar nisso também, você molda de um jeito. Na prática pode não rodar tão bonitinho, por isso que tem os ajustes, né? Tem que apertar o parafuso aqui, tem que fazer toda a adequação para que a coisa flua naturalmente. E assim, é interessante porque se a gente fosse bater papo aqui sobre coisas que acontecem na história de contabilidade, eu acho que a gente ia passar... Aí tem história para... Tem muita história. Aí fica para um próximo podcast isso aí. Fica para um próximo. Dailton, queria te agradecer demais por esse bate-papo. A gente marcou aí... Foi muito feliz aí de realmente ter essa pegada, de marcar presencialmente, né? Isso. Porque dá para fazer um Zoom ali, a gente faz. Mas presencialmente essa cara foi muito boa. Vamos ter parte 2, hein? Vamos ter parte 2. Quem sabe lá em Recife, aqui em São Paulo. Tá convidado. Mas se for virtual também, o importante é que a gente faça. Amigo, obrigado. Prazer. A gente se vê nos próximos podcasts aí com parte 2 disso aqui. Parte 2. Beleza? Obrigado, Luiz. Foi uma honra participar do primeiro podcast. Primeiro podcast em vídeo. Em vídeo. YouTube, bom, que não segure aí. Presencial e olha, que honra, viu? Na casa do contador de São Paulo. Aqui. CRC de São Paulo. CRC de São Paulo. Que honra. Que muito bom. Vamos conhecer a casa agora. Vamos. Obrigado, Dailton.